Olá meninas, meninos. Hoje nós vamos começar a falar da reprodução humana, como acontece o processo de reprodução humana. Então, no início, a gente começa lembrando a importância da reprodução. Antigamente, a gente tinha uma frase que dizia que a reprodução é responsável pela perpetuação da espécie. Hoje, a gente já muda um pouco, mas continuamos dizendo que a reprodução é importante para que a espécie não desapareça, pelo menos não rapidamente. A reprodução, ela pode ser dividida de uma forma simplificada em assexuada e sexuada, lembrando que na assexuada, um indivíduo isolado, sozinho, consegue dar origem a novos indivíduos. Isso pode gerar vantagens, porque a velocidade da reprodução é bem maior, mas tem um problema evolutivo, que a reprodução assexuada dificulta bastante a variabilidade genética. A variabilidade genética nos processos de reprodução assexuada só vai acontecer por mutações. Então isso dificulta bastante esse aumento da variabilidade genética. A reprodução sexuada, já de uma forma diferente, depende de dois indivíduos, onde cada um deles vai produzir um tipo de gameta masculino, gameta feminino, e a grande vantagem é a formação de indivíduos geneticamente diferentes, ou seja, existe uma grande variabilidade genética. E essa variabilidade genética ela é fundamental para o processo evolutivo. Os seres vivos em geral, mais evoluídos, plantas e animais, apresentam reprodução sexuada. Nas plantas a gente tem alguns casos de assexuada também, mas interagindo com a sexuada. E isso foi fundamental para o sucesso evolutivo desses grupos, dos grupos mais evoluídos. No caso da reprodução humana é um processo extremamente complexo, que vai desde a fecundação, ou melhor, desde a produção dos gametas, passando pela fecundação até o desenvolvimento do embrião. Então, essa reprodução humana, que é evidentemente um caso de reprodução sexuada, também foi fundamental para que o sucesso evolutivo se observasse. No caso da reprodução, a gente precisa esperar um momento, né? Um indivíduo muito jovem, ele não consegue se reproduzir. A partir da chegada na adolescência, entrada na puberdade, então já existe a possibilidade de haver reprodução. Mesmo assim, é sempre importante lembrar que para que a reprodução, para que uma gestação possa ser feita adequadamente, é preciso esperar a finalização da maturação do corpo humano. Então tem que chegar, né, lá depois dos 20, 21, 22 anos, o corpo já está preparado, agora sim, totalmente, para poder levar à frente um processo reprodutivo. A gente começa então apresentando os sistemas reprodutórios. O masculino e o feminino, claro. No caso do masculino, a gente começa falando dos testículos. Por quê? Porque ali ocorre tanto a fabricação de hormônios sexuais masculinos, no caso a testosterona, que é um hormônio fundamental para o desenvolvimento do corpo do homem, a partir da puberdade. E além disso, também ocorre a produção dos gametas masculinos. Os espermatozoides, eles são fabricados dentro dos testículos. Então a gente começa com a fabricação dos espermatozoides, produzidos então dentro dos testículos. Depois, esses espermatozoides saem e ficam armazenados durante um tempo nos epidídimos. Então, lembrando, né, que são 2 testículos, sobre cada testículo um epidídimo. Então, os espermatozoides ficam armazenados ali durante um tempo. Quando chega um determinado momento, os espermatozoides saem dos epidídimos e entram no canal deferente. Nesse canal deferente, os espermatozoides vão se reunir a 2 líquidos, o líquido seminal e o líquido prostático. Essa reunião de espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático, forma o que a gente chama de sêmen. E esse sêmen é quem vai carregar os espermatozoides até a saída do corpo do homem. Aqui um esquema, né, um desenho
do sistema reprodutório masculino. Então, os dois testículos, os dois epidídimos, mostrando também, são dois canais diferentes, apesar de só ter um indicado, são os dois canais diferentes que vão, onde vai haver então a formação do sêmen. O líquido seminal é produzido pela vesícula seminal. Essa vesícula seminal produz um líquido que tem a função de neutralizar agentes que possam causar problemas, lesões aos espermatozoides. Então, é fundamental também para neutralizar a acidez que tem dentro do canal vaginal, para que os espermatozoides possam sobreviver, possam atravessar todo o sistema feminino até chegar no local da fecundação. A próstata é outra glândula, né, onde é produzido líquido prostático, e esse líquido ele já tem uma função um pouco diferente, que é fornecer nutrientes para os espermatozoides. Lembrando que os espermatozoides são células e precisam, então, dessa nutrição. Então, ao longo do canal deferente, os espermatozoides vão se encontrar com os líquidos provenientes da vesícula seminal e da próstata. Para sair efetivamente do corpo do homem, esse líquido passa por um outro canal, que é a uretra. Então, essa uretra, efetivamente, vai colocar o sêmen na parte de fora do corpo do homem. Aqui também um esquema do sistema reprodutório masculino. Então, a gente observa, né, todo o sistema, o testículo, epidídimo, canal deferente e uretra, e na parte ali mais de trás, vesícula seminal e próstata, que vão fornecer esses líquidos para a formação do sêmen. O sistema feminino, a gente diz então que ele começa nos ovários, enquanto os testículos são as glândulas sexuais masculinas, os ovários são as glândulas sexuais femininas. Então, são dois ovários, né, também, e cada um deles também vai produzir os gametas femininos, os óvulos, e os hormônios sexuais femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Lembrando que estrogênio e progesterona também são responsáveis pelo desenvolvimento do corpo da mulher a partir da puberdade. Depois que os óvulos são produzidos, né, no interior dos ovários, a gente está vendo esse desenho da direita, ele mostra a sequência de produção do óvulo, o óvulo sai do ovário. Então, a gente diz que o ovário é responsável pela ovulação, que é a saída do óvulo do seu interior. Quando esse óvulo sai, ele é lançado em uma das tubas uterinas. Tem uma tuba uterina para cada ovário. Então, o gameta feminino é lançado na tuba uterina, lá se encontra com os espermatozoides. Um desses espermatozoides vai conseguir se unir a esse óvulo, fazendo então a fecundação. Depois da fecundação, forma-se uma célula chamada zigoto, e essa célula começa a se dividir intensamente, formando assim um aglomeradozinho de células. Durante as divisões e formação desse aglomerado, vai haver um caminho. Esse aglomerado percorre um caminho ao longo da tuba uterina onde ele esteja localizado. A tuba uterina, então, é o local onde acontece a fecundação e onde acontece a divisão celular para a formação do aglomerado de células. Esse aglomerado de células, então, ele vai chegar no útero. Tá? Aqui a gente está vendo a fecundação, tá? Um esqueminha aqui da fecundação, o espermatozoide conseguindo atravessar a barreira que forma o óvulo, aqui o núcleo do gameta masculino, que vai se encontrar com o núcleo do gameta feminino. Depois da formação do aglomerado de células, esse aglomerado ele chega no útero, onde vai se implantar. Ele se implanta na parede interna do útero, se prende na parede interna do útero. Depois que se prende, começa o desenvolvimento embrionário. Forma-se um embrião, forma-se um feto, no nosso caso, 40 semanas de gestação, até que haja o nascimento da criança. Em partos normais, ou seja, não cirúrgicos, a criança passa por um canal que faz a ligação do útero com o meio externo. Então, é por ali
que vai haver o parto normal. A criança passa por esse canal vaginal para poder ter o seu nascimento. Então aqui mais um esquema do sistema reprodutório feminino, onde a gente vê os ovários, né, não representados, mas aquelas duas glândulazinhas, as tubas uterinas, e o útero como um todo, tá? Lembrando que esse útero ele dilata muito durante a gestação, para que possa acomodar a criança. Então, e é o canal vaginal por onde vai haver a passagem para o nascimento no parto normal. Bom, espero que todas e todos estejam bem. Lembrando sempre que ainda precisamos nos cuidar, a doença, a pandemia ainda não acabou, mas brevemente estaremos de volta aí às nossas atividades normais. Tudo de bom para vocês.